Boa tarde, senhoras e senhores. Melhor, boa noite, né? Muito boa noite. Sextou com S de saúde agora. Não tem mais como sextar com S de saudade, né? Agora estamos aí nesse período de quarentena, nesse período extremamente interessante. Meu salve, meu abraço aí pro Rafael, pro Paulo Tonin, para toda essa galera que tá acompanhando a gente ao vivo aqui, né? Que tirou um tempinho. Meu amigo Skill, lá de Marechal Cândido Rondon também. Aí que é aquela pessoa ao qual está sempre presente nas aulas, meu aluno lá de designer gráfico. Aí você fala, poxa, professor, o que é designer gráfico? É uma dúvida muito comum das pessoas, mas é algo aí e uma profissão do futuro. É aquelas pessoas responsáveis por fazer logo, por fazer coisas que a gente vê e chama muito nossa atenção. A Jo também, olha, meu oi especial lá para Ampere, aquela galera maravilhosa. O senhor Eudman Ergen, grande professor, grande amigo meu também. A Gisley, nossa, eu falo o nome dela errada sempre, é Gisley, né, tem que aprender. Meu abraço aí pro Clebão também. Clebão é aquele que faz todo o trabalho de fazer e colocar isso filme, manutenção do carro, assistência ali no Guarujá. Se precisar, estamos aí. E se você precisar de logo, precisar fazer a tua arte, tem que falar ali com o Skill, ele faz, mesmo à distância ele consegue atender. Um abraço aí pra Mai também, que tá online. A Mai, que é contadora, como eu digo, é outra pessoa que é tão legal que nem parece que é contadora. Meu compadre Valim, o senhor Gabriel Adam cortou o cabelo, hoje está chique no último. Tô só esperando a minha amiga Fernanda aparecer. Vou mandar um WhatsApp para ela aqui. Claro, olha aí quem tá presente também. Lari Toninho, olha só, dando aquela audiência maravilhosa. E a Dai também tá por aí, a Dai da Piratas a Bordo. Se você estiver com fome, a gente pede aquela pizza da Piratas a Bordo, que é sensacional, né? Estão atendendo por aí. Aí, e tem a desculpa, Darcy. Pulei o Darcy, meu grande amigo também, grande cinegrafista. O cara manja das áreas que eu envolvi, que é o mundo da publicidade e propaganda. É um mundo extremamente interessante, onde as pessoas são criativas. E falando em criatividade, olha quem tá aí. A Fer Lemes. Senhoras e senhores, tudo bem, Fer? Tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Ó, as pessoas, eu esqueço de algumas pessoas. Ó, desculpa o João Valim, um abraço a meu compadre João Valim, professor de matemática, conhecido como Cebolinha. Só tem 5 fios de cabelo, Fer, o João, mas é uma pessoa maravilhosa. Tem também, desculpa, que é o Araújo. Deixa eu lembrar aqui, não consigo ver a fotinha dele para lembrar quem é esta pessoa que aqui está. Mas eu já descubro, já vejo teu perfil aqui. Beleza, Araújo, desculpa, não estou conseguindo identificar você aqui pela fotinha, tá muito pequenininho, olha que eu nem tenho problema de visão. Galera, deixa eu apresentar para vocês a Fernanda, essa pessoa maravilhosa, cheia de brilho, e eu nem estou falando da maquiagem dela, estou falando do brilho da alma mesmo. Uma pessoa que você pode encontrar a qualquer dia da semana, e ela vai ter um sorriso para você, vai ter uma palavra amiga, vai estar sempre de bem com a vida. É isso que eu gosto da Fer. E a Fer, ela tem uma história, né? Um abraço para a Monize também. Ela é uma pessoa que tem uma estrada gigantesca. Ela trabalhou aí em empresas como... eu nunca sei se... É Riachuelo, sei sim. Ela trabalhou na Riachuelo. Não é Pernambucanas. isso, é pernambucano. Pernambucanas. Quase, é do lado. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Quem bate é o frio, não Quem adianta bater, bate? É o frio. que eu não deixo você entrar. Massa, perdão, a Fábio está presente aqui também, ontem a gente conversou com a Fábio. Oi, Então, Fabi. a Fábio maravilhosa, ontem deu um show Maravilhosa. aqui, é sensacional. Na verdade, eu só estou conversando com gente assim, Fer, só gente maravilhosa. Mas, Fer, chega de eu falar, eu quero ouvir você, né? Eu quero que você fale também sobre esse projeto. Eu falei da Pernambucanas, cadê meu celular? Tá na Pernambucanas, cadê... Mas tem mais coisas aí, hein? Quem bate é o frio, mas tem uma Quem série bate é de o frio. coisas aí da experiência da Fer. Fer, se apresente por gentileza. Tudo bem com vocês, pessoal? Ó, minha mãe ali, ó. Acredito que minha mãe tá na live, eu não Olha acredito, que Dona Hélia. legal, olha que Beijão. bacana.
Muito bom. Então, eu comecei a trabalhar numa feira do pequeno produtor. Sabe onde você vai comer pastel no final de semana? Sim, coxinha no caso, Acho que né? você não Mas sim. sabia. Desculpa, né? Coxinha. Então, eu Eu não comecei sabia dessa lá, informação. eu trabalhei por um ano e uns 2 meses, mais ou menos, na parte de venda e fabricação também. Era um pessoal que era próximo da gente, e aí eu fui fazer dar uma ajuda para eles, né? Então, eu Aham, trabalhei na legal. feira, e daí foi lá que eu me apaixonei por vendas. Que legal. E comecei a fazer alguns cursos e trabalhar na feira. Estudava, fazia cursos no Senac de vendas, telemarketing, sabe, essas coisas assim. Essas E coisas aí, básicas. essas coisas básicas. E depois de um período, eu assisti uma propaganda da Pernambucanas na TV e falei para minha mãe: eu vou fazer um currículo e vou mandar lá para Pernambucanas e vou começar a trabalhar. E aí deu certo. Eu entrei como estagiária e fiquei Uhum. por lá por mais de 15 anos, né? Eu passei por todos os departamentos e finalizei como trainee gerente lá em Barbacena, Minas Gerais. Olha que legal, hein? Que bacana. E Isso. aí, depois da Pernambucanas. Aí olha, vou abrir uma coisa para vocês agora, hein? Ah, Então, daí depois da Pernambucanas, como você vai adquirindo uma veia de intraempreendedorismo, né? Chega um momento da isso. vida que você fala, agora é melhor você pegar voos mais altos, desafios diferenciados. Aí eu fui casar. Aí eu, Nossa! daí eu Ó, casei. falando em casamento, apareceu uma que era quase sua cônjuge agora, a Rúbia, pessoa A Rúbia! maravilhosa, né? Ô, É, Rúbia, tudo acabou bem com de você aí? dar Um um beijão. salve para nós. Tá lá em São Paulo, né? Tá em São Paulo, tá voando lá alto. E Tá, aí, o que que tá bom. aconteceu? Fiquei 11 meses casada, aí a sociedade não deu certo, Ai, abandonei o sócio. E aí eu vim para Cascavel, voltei para Cascavel, que tinha ido para uma outra cidade do interior também. E em 2016, a Fabiana, que está aí na live, me contratou para olha que legal. trabalhar na Sapati. Aí eu entrei no Aham, projeto Sapati, né, da loja laboratório. E legal. olha só que interessante, agora nos últimos 6 meses eu passei por 5 empresas. Tem Olha que que escrever um bacana. artigo sobre isso. Aham, Então foi Sapati, né? Seta aham, Digital, a Wealth System e agora a TOTS. Ah, desculpa. Seta Digital, Links, Wealth System, que faz agora 30 dias que eu tô lá. E aí aham. houve a fusão com a TOTS, né? Então agora eu sou TOTS. TOTS. Olha que beleza, hein? TOTS. Gente, só para vocês entenderem, não que a Fer saiu pulando de empresa em empresa, houve vários Não. processos de fusões dentro da mesma empresa, né, e houve essas alterações. Para vocês entenderem, a Seta Digital tem um projeto maravilhoso de vendas, que é uma loja onde você trabalha de uma forma diferente, você vê de uma forma diferente e vende de uma forma diferente. E é exatamente esse sentido que eu quero falar contigo, Fer. Por quê? Fer, a história do vendedor, ela dizem as más línguas e as histórias de que o vendedor é uma das primeiras funções existentes na face da Terra, né? Existe outra cujo nome, o motivo e a situação não vamos falar aqui, mas existe. Ambos eram mal falados pela sociedade. Então, lá no início do século, eles falavam assim: não é bom que um homem de bem seja visto como vendedor. Então, o vendedor sempre teve essa fama de enganar, essa fama de não ser uma pessoa muito legal. Claro, que com o tempo a gente viu que isso foi mudando, foi alterando, mas ainda existe aquele vendedor que não tem toda essa personalidade. Show. Como você vê hoje a visão das pessoas em relação aos vendedores, a quem vende? Então, o que que acontece? O vendedor, ele é um pouco discriminado em alguns momentos, né? Porque existem Aham, aqueles vendedores que eles não, talvez não honram de fato a sua profissão. Porque a profissão de vendas é uma das profissões que ela te dá a maior bagagem. Porque o aham, ser vendedor não é simplesmente a venda. Você vai lá, escolhe um produto, eu vou te ajudar a comprar. É muito mais que isso, né? Você tem que entender um pouco de psicologia, de advocacia. Você é advogado do cliente, você é psicólogo do cliente e finaliza com a negociação ali de fato. Mas o vendedor, hoje eu enxergo que ele passou por uma evolução muito grande, né? Porque hoje a gente aham. tem muitos meios para a gente poder se aperfeiçoar, entender disso. Existem várias faculdades que trabalham um pouco isso, a gente não tem assim
faculdades trabalhando diretamente com o vendedor, né? Com vendas, Formando o vendedor, né, de fato, mas isso. trabalha com as vendas em si, né? Com Aham. outros meios também. Mas eu acredito que o vendedor de hoje ele está muito melhor, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, mas eu acredito que o grande vendedor, para ele ser vendedor, dentro dele tem que haver um propósito muito grande. Eu sempre bati Aham. nessa tecla, você sabe disso, você foi fazer várias visitas técnicas Sim, lá sim. na Sapati, Vários, e vários cafés, né? vários cafés, e eu acredito assim muito no propósito, sabe? Quando a gente tem um propósito muito claro, isso é empresa. Então o propósito vem da empresa. De quem que vem esse propósito? De quem funda uma empresa? Quando ele Legal. funda, quando ele monta uma empresa, ele tem que saber exatamente por que ele está fazendo aquilo. E isso é tão forte dentro dele que ele consegue compartilhar isso com os seus colaboradores, seus vendedores, né? Se a gente está falando de uma área de vendas com os seus vendedores. E eles entendendo isso, eles compram essa ideia, porque ele está fazendo a venda do propósito para ele compra essa ideia com tanta convicção que ele se torna o próprio dono do negócio. Aí por isso que a gente fala de intraempreendedor, né? Porque daí você Legal. trabalha como se fosse seu negócio. Perfeito. Então eu acredito que o vendedor de hoje ele é um intraempreendedor. Um empreendedor. Um salve aí para Monique. Fer, deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, como diria Nando Reis, o mundo está ao contrário e talvez ninguém reparou. Existem pessoas procurando emprego e muitas vezes o emprego que surge é o emprego exatamente na área de vendas, né? Na área de vendas, que é uma área que existe uma demanda muito grande, ela que fomenta toda a empresa. E é comum, eu já vi essa situação em algumas vezes, em que a pessoa chega lá e diz assim, eu quero qualquer emprego, pode ser até de vendedor. Eu acho assustador, né? Mas aí eu te faço duas perguntas. Uma, é perigoso, qualquer um pode, é fácil ir lá e vender. E a segunda pergunta, é possível aprender a ser vendedor? Aproveita e já deixa um oi aí para a Lely, que acabou de entrar ali também. E aí, Ah, é uma das suas ruivas na sua vida, né? Você gosta de ruivos na sua vida. Do bom um oi sentido, vai aí, trabalhar Desirê. contigo, lógico. E a Hillary também, que entrou agora, um beijão. São pessoas Essa que também. trabalharam comigo. Legal. E aí, o Então, que que você assim, diz? eu nasci e eu não era vendedora, certo? Aham, O que me fez ser uma vendedora? Na verdade, todos nós somos vendedores, né? Natos. A gente não imagina isso, mas a gente se vende a todo momento, todos os dias. Mas para você se tornar um vendedor de verdade, de fato, você tem que estudar. Eu sempre comparo um vendedor com um jogador de futebol. Quando você vai olhar para o campo do esporte, o cara que está lá, sei lá, no meio de campo, para cabecear, para fazer o gol e tal, o que ele faz? Para ele chegar nesse nível que ele está dentro de um campo, ele tem que treinar muito. Então, acabou uma partida, começam os treinamentos para a próxima partida, para a próxima, para ele poder ganhar o campeonato. legal. Nas vendas, o que falta um pouco é isso. O vendedor entender que a gente não sabe tudo, tá? Principalmente hoje, né? Nessa era aí digital, onde as informações são compartilhadas para todos, né? De forma igualitária. Então, o que vai fazer a diferença? É a forma como eu vou comunicar isso. Então, eu posso ter todo esse treinamento, inclusive gratuito hoje, né? Porque, e Sim, ferramenta. principalmente nessa época agora que a gente está vivendo, que o mundo está de ponta cabeça, as informações e de qualidade, elas estão disponíveis de forma gratuita. Então, assim, eu faço essa pergunta: quantas pessoas nesse período, a gente já está aí quantos dias parados, né? Parados não, porque tem um monte de gente trabalhando, mas eu digo assim, da forma como a gente vinha, e quantas pessoas de fato estão aproveitando essas oportunidades que estão disponíveis, gratuitas, Legal. né? Sim. Quantas formações você fez nesse período? Então, é um período para a gente repensar em relação a isso, e as pessoas que estão no mercado de trabalho, é um momento para ver quantos livros você já leu, quantas lives você participou, ouviu, assistiu. Essa é a minha primeira live que eu estou fazendo na vida. Tem medo? É, Tem. Faz com medo, não tem problema, vai entendeu? Vai com lá medo e faz. mesmo. Vai com medo mesmo. Legal. E assim, todo mundo tem algo que possa ser compartilhado. Então o Sim. vendedor, ele tem que acreditar mais nele mesmo, porque às vezes ele é desacreditado por isso que você falou: não tem nada que fazer, eu vou para as vendas, depois eu acho alguma coisa melhor para mim fazer, ou eu entendo o que é que eu gosto de fazer depois, né? A maioria das pessoas falam isso, falavam bastante isso também.
Então, assim, eu fui me apaixonando pelas vendas porque é relacionamento, né? Eu sou uma pessoa muito de relacionamento. Inclusive, agora, nesse período de home office aí, eu tô sofrendo um pouquinho, é desafiador para mim, porque eu gosto do contato com as pessoas, gosto de estar perto, né? Eu consigo ver, às vezes, no olhar da pessoa, na expressão, alguns insights ali que eu posso ajudá-la. E assim Aham. fica, se torna um pouquinho mais complexo, mas tem uma experiência muito boa aí, né, nesse período para todo mundo. Então, eu acho que é extremamente importante a gente olhar para dentro da gente, o vendedor, e acreditar mais nele. E assim, o que que eu não sei? Então, eu vou buscar conhecimento e desenvolver. Ah, eu não sou legal na parte de negociação? Vou me desenvolver. Eu estou falando de uma forma que eu estou agredindo, uma comunicação agressiva com as pessoas? Vou me desenvolver nisso. Então, assim, tudo é possível ser desenvolvido, basta você querer. Aí tem uma Legal. grande diferença, né? As pessoas têm que querer isso. Exato. O Luciano agora, o Luciano é meu parceiraço, gente boíssima, da melhor qualidade, também da área de marketing, da área de vendas, de modo geral. Concordo quando você diz, poxa, a todo momento nós estamos sendo vendidos. E aí o Luciano fala, ó, a evolução exige um esforço e trabalho. Gente, não tem como. Desconfie dessas pessoas que aparecem, diga, vai que você consegue, e simples, segura na mão de Deus e vai. Deus é Eu claro, tenho a né? Vai fórmula falar, Deus mágica para você. não tem fórmula mágica. É igual eu digo assim, Não. por exemplo, quando a gente fala desse sentido de Deus, fala, poxa, Deus vai me ajudar. Claro que vai. Mas se a gente for analisar historicamente, tudo que Deus deu veio com uma situação por trás, por exemplo, o povo, 40 anos no deserto, chega lá na Terra Prometida, putz, mas tem alguém na minha Terra Prometida, ainda vou ter que lutar por isso. Então eu tenho que me desenvolver para conquistar, né? Deixa eu ver o que a Rúbia está falando para nós. Entender, deixa eu me ver aqui. Entender que a profissão de verdade tão importante quanto qualquer outra exige muita força de vontade. Eu acho que é um processo de valorização, que eu super concordo com ela, do que a gente faz principalmente. É igual ao músculo, para crescer precisa treinar muito. Eu sei que a Feira, ela vem da mesma essência que eu, é de uma origem humilde, que sempre teve que trabalhar, então a nossa essência é assim, nós somos como o pão, quanto mais bate na massa, mais a gente cresce, não tem como ser diferente. Sobre essa especialização, Feira, eu queria que você desse umas dicas que eu sei que você tem altos contatos, bastante nomes de pessoas que podem auxiliar nas vendas, com dicas, insights e tal. Existe uma frase que diz assim, essa frase é da pirâmide, o criador da pirâmide, que é o chamado, não da pirâmide de vendas, tá? Da pirâmide das necessidades, chamado Maslow. O Maslow vai dizer o seguinte, quando a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo vira prego. É muito legal. A única ferramenta que você tem é um martelo, tudo vira prego. Então, se você é aquele vendedor que só tem uma técnica, só vê o mundo de uma forma, cuidado. Cuidado que você pode ter virado o martelo e vai bater sempre na mesma forma. Sempre, sempre, sempre. E o mundo está mudando, o mercado está mudando. Fer, aonde que dá para encontrar quem são ótimas referências? Eu sei que você tem, até a Feira é legal porque ela é audaciosa, ela dá um passo à frente, se ela quer saber alguma coisa, ela vai a fundo, não tem vergonha de perguntar, isso é maravilhoso. Então, Fer, fala pra gente e conta algumas pessoas que podem auxiliar, algumas pessoas que você tem como referência de vendas, como referência de vida. É claro que nem tudo se aproveita, mas muito dá para se absorver dessas pessoas aí tão maravilhosas e referências para nós. Eu acredito que a palavra-chave é inovar nesse momento, né? Nesse momento não, a gente já Aham. vem falando dessa palavra inovação. E como você falou, às vezes o que acontece? O vendedor ele vai buscar essa informação com um vendedor. Tipo, por exemplo, eu vendo calçados. Eu vou nas lojas de calçado fazer trocar uma ideia com as pessoas, compartilhar conhecimento, e eu já penso diferente, tá? Eu tenho que compartilhar esse conhecimento com as pessoas do mesmo ramo, mas eu sou um pouquinho Aham. audaciosa, como você falou. Eu vou lá num posto de combustível, eu vou no supermercado, eu vou em outros segmentos para ver o que, que eles fazem de diferente que eu posso agregar no meu negócio. Então, eu tenho aqui, ó, olha o que, que eu trouxe: livros, as Muito indicações. bem. Eu Ó, falo para o vocês, ela é poder da super preparada, atitude. amigo. O poder da Muito atitude, bem. esse cara aqui é o Alexandre Slivnik. Ele mora em Orlando. Ele é um Aham. top da cultura Disney. Então, eu tive o prazer Legal. de ter o contato com ele recentemente, né, lá num evento em São Paulo. Esse livro, inclusive,
veio autografado, porque eu desafiei ele, né, num evento, e ele me mandou autografado. Então, esse livro aqui fala um pouquinho do que a gente tem que ter de atitude, sabe, frente aos Legal. nossos negócios. Aham. Esse cara aqui, ó, pense simples. Gustavo Caetano. O Gustavo Perfeito. Caetano, também tive o prazer de conhecê-lo. Ele é da Sambatec, é um dos caras mais influentes, foi considerado como o Zuckerberg do Brasil. Ele é top, top, tem bastante parte de inovação e tecnologia. Então, esse livro Pense Simples é assim, as coisas são simples, não simplistas, né? Mas para É, você fazer acontecer, o que, que você tem? Tem que fazer, tem que agir. Então, nós brasileiros, nós somos ótimos em planejar. Pode ver em todas as empresas. A gente tem um planejamento muito bonito, às vezes a gente gasta 2, 3 meses planejando, mas nós somos indisciplinados na execução. Então, o que, que a gente tem que fazer? É olhar para aquilo que a gente pode fazer e não perder tempo. Ah, mas não está preparado, não está pronto, eu não vou executar. Tem que... Não, faça. Faça e vai colhendo as lições daquilo que você está executando. Isso vai fazer diferença. perfeito. Principalmente hoje. Hoje que a gente não tem tempo mais de 2 meses para planejar. As coisas têm que ser em 48 horas, em uma semana, então é muito rápido. Um abraço aqui para a Mariana, que está aí na live, que trabalha Ah, comigo. A legal. Sara, que entrou agora também. Esse Aham. outro cara aqui, ó, é o MBA da vida real. Ó, Jack Welch. A Dai tá perguntando lá da Piratas, Piratas a Bordo, qual que é o nome do primeiro livro que você mostrou? O poder da atitude. Ó, isso, O Poder da Atitude. E o segundo? Pense simples. Pense Simples, perfeito. E E esse daqui do Jack Welch, que esse cara perfeito. modificou e transformou a General Electric. Bom, você sabe disso, né? Ele Ele é faleceu um agora dia monstro. 1º de março, né? Infelizmente. Mas esse Aham. cara, o que ele fala bate muito com o que eu penso realmente, tá? Nós temos que ter um propósito muito claro. A gente tem que ser franco com as pessoas a hora que a gente for falar. Não é passar a mão na cabeça, é ter franqueza na hora que for falar. E uma coisa muito importante que chamou a atenção da grande lição que ele teve durante todos os anos que ele trabalhou lá foi que nós temos que ter felicidade ao ver o sucesso das pessoas. Então, Isso, muitas nossa, vezes, isso é bom, né? entre vendas, o que, que acontece? Eu quero competir e não saudável. Ah, eu quero ser o melhor vendedor. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ficar feliz quando o nosso colega ele está crescendo. Porque se ele cresce, eu posso também crescer. Quando um cresce dentro de uma empresa, automaticamente o outro também pode subir. Perfeito. Ah, e a experiência Zappos? A Zappos. Essa é o meu Azar. xodó. Zappos é o maior e-commerce de calçados e acessórios do mundo. Eles têm uma forma de atender o cliente assim fora do comum e é isso que a gente tem que ter. Propósito, eles têm propósito muito claro e as pessoas trabalham como se fossem donas, elas têm autonomia. Ah, Tem que, legal. a gente tem que dar muita autonomia para as nossas pessoas, porque imagina assim, ó, eu tenho uma empresa, quantas cabeças eu tenho lá dentro? Quantas pessoas têm ideias diferentes, inclusive das minhas, por exemplo, se eu sou dona do negócio, mas que podem fazer o meu negócio escalar de verdade, que podem fazer de fato a diferença. Então, a gente tem que olhar um pouco melhor para essas pessoas, entender Aham. como que elas podem contribuir com o nosso negócio, né? E fazer com que elas cresçam, porque assim, imagina se dentro de todas as empresas hoje, as empresas fossem como uma grande escola de aprendizado para as pessoas, onde ela pudesse desenvolver esses profissionais e esses profissionais se tornassem melhor ainda para o próprio negócio. Ou alguns que vai acontecer no decorrer vão para outros negócios ou monta a sua própria empresa, né? Como eu tive Aham. várias experiências com pessoas que a gente desenvolveu e viraram aí empreendedores, foram para outros negócios, né? Então, eu fico feliz com isso. É uma dor no coração quando você perde algumas pessoas que são boas dentro do negócio onde você está, mas você tem que ficar feliz, por quê? Porque ela está tendo sucesso. Se o meu sonho eu Exatamente. estou atingindo, ela também vai atingir o dela, né? Então, eu Exatamente. acredito muito nisso, tá? Esses aqui são livros, mas assim, Aham. gente, tem muita plataforma boa, tem o YouTube para ver vídeos. Eu gosto muito do Resumo Cast, que todos os Ah, é livros legal. que Aham. eu quero ouvir, né? Inclusive tem com os desenhinhos lá ilustrativos, eu gosto bastante, faz com que memorize melhor. Mas assim, tem uma infinidade de canais, principalmente gratuitos, com cursos assim extraordinários. Então não tem como falar assim, ah, mas eu não posso porque eu não tenho grana, não tem como fazer e tal. Não, tem como fazer. É só você ter disciplina, escolher dentro do teu período do dia, final de semana, você escolhe como você quer fazer, criar uma rotina, Legal. que com Até certeza isso vai dar certo. o Clésio Luz, né, um amigo de longa data já,
Ele falou agora sobre a questão do poder da atitude, o que você mesmo falou também sobre a ideia do poder da atitude, a metodologia Disney de modo geral. Ela é legal porque ela trabalha com uma coisa que nós brasileiros, talvez, vendedores, não estejamos acostumados, que é o encantamento do nosso cliente, né? Até um salve para a Evelyn que trabalha no Casca Work, que é um espaço muito legal de criatividade também, de troca de conhecimento, que você começa a conhecer novas pessoas, network e tudo mais. A Evelyn é uma dessas pessoas que trabalha com vendas com paixão. E esse encantamento falta, sabe? Porque na realidade a gente vê hoje a pessoa te vende um produto, depois ela esquece de você, ela te esquece do pós-vendas, esquece de estar presente. Então, isso é uma falha que a gente acaba tendo, né? A gente acaba falhando e, nossa, há tanto a ser feito. Aí o Thiago falou o seguinte: fiz uma apresentação onde eu trabalho com o tema agir como dono. Essa dica, ela vem, eu trabalhei numa empresa DASA, Diagnóstico da América S.A., que está em destaque agora por causa do corona, né? E um dos valores da empresa era exatamente esse: agir como dono. A gente tem que tirar da nossa cabeça, e eu acho que a Fer concorda comigo, um pensamento mesquinho que diz assim: eles são ricos, eles têm dinheiro. Gente, não existe eles. Se você está dentro da empresa, você é a empresa. Né? Então, algumas pessoas falam, pô, aquela empresa é isso, é aquilo. Gente, quando você fala isso, você está falando mal de você. Você está sendo um mau vendedor. Todo mundo é um vendedor dentro da empresa, né, Fer? A moça do cafezinho que faz o café bem feito, a moça ou o moço que... A moça que... ou o menino que faz, de repente, a reposição dos calçados. Tudo isso, no caso da Fer, que acaba trabalhando nesse ramo de calçados, todo mundo é vendedor. Todo mundo acaba atuando com um processo de vendas e esse sentido de falar, poxa, a empresa é minha, eu faço parte. Se o barco afundar, é nós, vamos todo Nós mundo. estamos juntos. Vai todo mundo. A gente não pode esquecer isso. Então, a Lari que está falando, a Lari, minha esposa, está falando já parabéns, muitas dicas valiosas. Ela é tua fã, Fer, ela te segue lá. Beijo, Lari. A Rúbia fala aí sobre um podcast que nós podcast, né? Novo Mundo, que é muito legal, ouvir. Super da hora. Deixa eu ver o que mais. A Evelyn está convidando a gente para conhecer o Cais. Uma hora eu e a Fer vamos marcar de ir lá tomar um café. Vamos esperar passar essa loucura toda aí. Deixa eu ver que horas são. Faltam 7 minutos ainda. Fer, mais alguma dica para quem quer ser vendedor, um vendedor melhor? Então, mais algumas dicas. Então, vamos lá. Voltando, propósito. Isso. Não esquecer de se conhecer, tá? Eu levanto a bandeira do autodesenvolvimento. Então, eu tenho, desde quando eu entendi isso, faz um tempo já, eu venho buscando me conhecer melhor, sabe? Quais são os meus pontos fortes, o que eu preciso desenvolver para poder melhorar. E assim, gente, todo mundo erra, todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança. Mas o que vai fazer a diferença é o teu olhar para isso. Você potencializa as coisas que têm oportunidade ou você potencializa aquilo que você é bom? Uma parte que eu reconheço que eu sou boa e que eu gosto muito é a parte de relacionamento. Então, por que eu não vou aproveitar essa parte que eu consegui desenvolver ao longo desses anos aí? Né? O que eu não sou tão boa? Eu não gosto muito de planilhas, essas coisas assim, sabe? Não é comigo, não. Né? Essa coisa metódica, assim, sabe? O meu negócio é criar, então é criatividade, é o encantamento, é trabalhar as pessoas, identificar nelas o que elas têm de melhor, porque eu acredito que cada um de nós somos dotados de muitos talentos. O que acontece é que um mostra bastante, o outro não, é porque você não valoriza o que você tem. Então você não explora aquilo que você tem de bom. Agora, a partir do momento que você consegue fazer isso, vai fazer toda a diferença. Então, hoje, nesse momento que a gente está vivendo aí, os vendedores têm que olhar para as ferramentas que eles têm, olhar para as oportunidades que estão aí, à sua frente. A gente falava um tempo lá atrás, gente, transformação digital. Nós temos que olhar para isso, vamos colocar as lojas aí para vender. Galera, não, mas isso daí é só uma modinha, um modismo, né? Então, assim, um profissional de vendas, ele tem que estar atento com o momento atual, mas ele tem que estar com o pezinho lá no futuro. Ele tem que enxergar o que está vindo, o que está acontecendo no mercado, para ele poder se preparar também. Claro que essa situação que a gente está vivendo não tinha como a gente prever ou se preparar para um negócio desse, mas serve de lição
para a gente pensar o que que eu posso fazer a partir de agora e a partir de tudo isso, para depois que passar e enquanto estiver essa pandemia, o que que eu posso fazer de melhor para poder sobreviver a esse período, entendeu? Então, é um Legal. momento de muita reflexão e, assim, aproveitem para treinar as equipes. Aproveitem para treinar as pessoas. Com todo esse conteúdo riquíssimo que está disponível aí, não tem como a gente falar que não dá ou não deu. Dá sim para a gente Perfeito. fazer muita coisa boa pelas pessoas. Então, eu acredito Legal. muito nisso. Bacana. Fer, então assim, ó, quem quiser falar e saber mais, eu sei que a Fer, além de ela é uma pessoa que é muito daquela opinião de que um dia duas pessoas se encontraram, cada um carregava um pão, eles trocaram esse pão e cada um foi embora com um pão. Um outro momento, duas pessoas se encontraram, cada um sabia uma coisa, eles trocaram conhecimento e cada um saiu de lá com dois conhecimentos. Isso é informação, isso é conhecimento, essa troca só enriquece quem passa e quem está E transmitindo, quem quem está recebe? recebendo. Então, eu Isso. sei que a Fer, gente, a Fer ela está sempre à disposição para conhecer novas pessoas, conversar. Então, entrem lá no perfil dela, Fernanda Lemes, adiciona ela lá no Instagram. Se quiser mandar direct para ela, pode mandar, que eu tenho Pode certeza que ela vai mandar. responder, né, Fer? E eu vou deixar então aí uns minutinhos para você se despedir, deixar uma mensagem para a galera. Tudo que é bom dura pouco e o nosso tempo já está por acabar. Então, Fer, eu digo mesmo que eu disse para a Fábio, você sabe que quando a gente senta para conversar, ou melhor, até de pé, né? A gente conversa por horas, o tempo passa porque é muito bom, é um turbilhão de ideias, a gente sai de lá com um monte de maluquice na cabeça. Espero que vocês tenham essa experiência um dia com alguém ou com pessoas assim, é super legal, mas infelizmente acaba. Então, por favor, deixa a tua dica final, se despede, teus contatos, se alguém quiser falar contigo, quiser conversar, trocar uma ideia, à disposição. Isso. Tá, beleza. Eu agradeço imensamente, viu, por esse convite aí, foi maravilhoso. Para me seguir, então, pode seguir no Instagram, daí lá do Instagram tem os outros canais que eu também tenho. E fiquem sempre à disposição aí para vocês, tá? Quiser trocar uma ideia, conversar, café só virtual por enquanto, se cuidem, cuidem bastante da saúde nesse momento. E o que eu tenho para dizer é assim, ó, pensa assim, você só tem uma vida, é a única sua existência, então pense em fazer coisas grandiosas por aqui, mas comece pequeno e comece já. Não deixa para amanhã, tá? Não pense, eu vou começar quando eu tiver com o meu projeto estruturado, ou quando tiver alguma coisa bem palpável. Não, começa já, começa pequenininho e não se esqueça que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Junte-se e esteja perto de pessoas melhores que você, porque com certeza você vai crescer e evoluir muito. Então, é essa a minha dica. Sempre pense assim, quanto mais pessoas eu tiver perto de mim, eu vou trocando ideias, como você falou, a gente vai saindo com um conteúdo maior, com mais ideias, e isso vai fazer a diferença. E vamos pensar em como a gente pode solucionar, resolver problemas grandiosos, problemas que possam impactar muitas vidas. É isso que a gente tem que pensar. Perfeito. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Então, essa live, Fer, é um projeto novo que eu estou iniciando aí para a gente bater esse papo com gente legal, com gente de boa energia. Vai estar online, ou eu vou estar online todas as terça-feiras. Na terça-feira, inclusive, eu convidei um professor de karatê malucaço para falar sobre Oh, disciplina. Olha que interessante. Então, uau! terças e quintas-feiras, das 18h15 às 18h50. Ó, deu uma travada aqui, não foi na internet, foi em mim. A gente está presente. Esse happy hour é um momento feliz, então a gente tem que estar com pessoas felizes. Convido vocês, então, já para deixar agendadinho, todas as terças e quintas nós estaremos por aqui. A Fer também, se quiser participando no chat, a gente vai respondendo, vai conversando essa Sim, maluquice. E, gente, o mundo só vai dar certo se a gente se conectar, se a gente ficar perdido, avulso, distante, a gente não consegue não fazer dá. nada nessa vida. Então, muito obrigado pela audiência de quem nos assistiu. Fer, meu muito obrigado. Você é uma pessoa super especial. Continua espalhando essa energia por aí. Continua cutucando essas pessoas que têm que fazer o mundo acontecer também. E, claro, não perca o contato das boas pessoas. Até mais, até Com uma certeza. próxima. Até mais. E bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.